graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula sobre escatologia bíblica. Te convido a estar comigo nesta aula e também esteja dando um link lá no nosso canal no YouTube. Isso é muito importante para nós e também para a disseminação do Evangelho. O nosso canal no YouTube é Paulo Rogério da Cunha. Se puder também compartilhar com seus amigos, se inscrever, é muito importante. E isso é muito bom para o povo de Deus, né? Estou falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, passando um tempo de descanso aqui, mas trabalhando na obra do Senhor. Então, vamos à aula de hoje. É a nossa aula que continua falando sobre a pessoa do anticristo. Vamos lá? Vou abrir o PowerPoint aqui. Só um minuto, por favor. Ok. Vamos à nossa aula. É a aula 24. Nós vamos continuar falando sobre as características do anticristo. Antes, porém, eu quero lembrar o seguinte. O anticristo, ele vai estar no período da grande tribulação, no período de 7 anos, onde ele vai estar, digamos assim, com o seu poder dado por Satanás. Mas nós devemos lembrar que, independente disso tudo que o anticristo tem e que nós estamos mostrando, nós devemos lembrar que nós já estudamos, não é, os selos, as trombetas, e estudamos as taças. Isso tudo estará também acontecendo no planeta Terra, junto com a ação do anticristo. Nada é isolado, tá? São coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. Entre aspas, né? O reinado temporal do anticristo por 7 anos e também a ira do Deus Todo-Poderoso derramado sobre a terra. E nós já falamos lá nas taças, falamos nas trombetas e falamos nos selos. Isso tudo vai estar acontecendo e o mundo no caos. E por que os reis da terra vão entregar o poder ao anticristo? Porque ele vai, aparentemente com o bem, oferecer uma paz para toda essa catástrofe que está acontecendo no mundo. Porém, esse aparência do bem não existe. Ele é dominado por Satanás. Então, ele quer ainda destruir o que tem na terra. Ok? Então, vamos contextualizar o anticristo dentro dos fatos que estão acontecendo. Ok? Continuando. O seu governo, aquilo que eu disse, era na base do engano. Uma aparente paz, mas, porém, cheio de engano. Vamos conferir Daniel, capítulo 8, e o verso 24 e 25. 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, veja bem, ele governa na base do engano. Olha o 25, né? Ele é bem claro. Ele prospera através do engano, o seu coração se engrandecerá, quer dizer, ele se encherá de orgulho, ele vai destruir a muitos que vivem em paz. Então, nós vemos que, vocês lembram que na primeira metade da grande tribulação ele fará um acordo com Israel? É um exemplo que eu estou te dando. Esse acordo aparentemente trará uma paz que Israel espera, mas é aparente.
Ele vem depois, quebra, no final dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, ele quebra esse pacto com Israel e tenta destruir Israel. Não é? E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quer dizer, ele vai levantar contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor Jesus. Por quê? Justamente porque ele vai tentar destruir Israel. Muitos acham que esse príncipe dos príncipes é o anjo Miguel, é o arcanjo Miguel, que é o protetor da nação de Israel. Isso também pode ser levado em conta. Independente de ser o arcanjo Miguel ou o próprio Deus, todos estão numa esfera celestial, todos estão numa esfera espiritual, todos estão, né, protegendo a Israel. O Senhor Deus, depois, né, o arcanjo Miguel. Ok? Continuando. Ele vai controlar a economia mundial. Isso é o que vai ser mais procurado naquela época. Por quê? Devido às catástrofes que estão acontecendo no mundo, os países também entrarão em colapso econômico. E ele vem com essa proposta de controlar, né, a economia mundial, trazer para a economia mundial o quê? Um restabelecimento, né? Trazer para os países um desenvolvimento, uma forma deles não estarem desesperados dentro dos seus países com os problemas da qual as pragas dadas por Deus, né, nas taças, nos selos, nas trombetas, sejam diminuídas. Mas também é um falso engano. Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, veja bem, através desse número, né, que é o 666, ele trará para toda a população mundial, independente da sua situação, veja bem, independente, é pequenos, grandes, é ricos, pobres, são livres, são servos, né, que receberem esse sinal, eles terão, aparentemente, um controle das suas vidas, ou dos seus reinos, governos, porque poderá comprar, poderá vender, é como é hoje. Porém, nessa época, como ele estará controlando o mundo, isso passará por esse sinal, da qual quem não tiver não poderá fazer as suas trocas, as suas compras, seja no menor nível ou no maior nível, não é? Então, ele vai ter a economia nas suas mãos, através desse símbolo, que é o 666. Fará um acordo com Israel por 7 anos. Nós já comentamos isso, né? Somente essa paz aparente. Daniel, capítulo 9, no verso 27. Veja bem, o acordo inicial e assinado, né, vamos dizer, no princípio da grande tribulação, um pouco antes, ele vai ser de 7 anos, mas não significa que ele vai durar 7 anos. Ok? Então, vamos nos conter ao acordo de paz que vai ser assinado. Daniel 9 e 27. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós vemos que 1 semana, dentro da profecia, ela significa 7 anos. 1 semana, 7 anos. Ok? Só que nós vemos que na metade da semana, quer dizer, em 3 anos e meio, ele vai cessar esse acordo, ele vai quebrar esse acordo e virá com todas as forças para destruir a Israel.
Ok? É por isso que ele vai se assentar no templo de Deus, se achar como Deus, como Paulo disse lá em Tessalonicenses. Por quê? Esse acordo com Israel vai trazer uma paz que Israel espera tanto tempo que ele vai achar, olha, esse é aquele que nós esperávamos. E Israel vai permitir isso, que ele se assente no templo de Salomão, que será reconstruído. Aí vem o quê? Quebrará o acordo e invadirá Israel. Nós vamos, né, ler um versículo antes e repetir o que nós lemos agora. Daniel 9, 26, 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Aqui fala de quando o Senhor Jesus Cristo foi morto e sepultado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações. O povo do príncipe aqui fala do Império Romano, em que no ano 70 depois de Cristo ele invadiu Israel, destruiu, né, o templo onde Jesus predisse que não ficaria pedra sobre pedra, né? O rei Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, o povo foi espalhado pelo mundo, né? E foi determinado ali que o seu fim será como uma inundação. Veja antes um pouquinho, destruirá a cidade e o santuário, quer dizer, ele destruiu Jerusalém e destruiu o templo, que já seria aquele que foi construído por Herodes, mas era chamado Templo de Salomão. E até o fim haverá guerras. Então, nós estamos inseridos aqui, até o fim haverá guerras. Nós vemos isso dia após dia. Ver jornal, ler jornal, consultar as mídias, e nós vemos que há guerras explodidas pelo mundo inteiro. O mundo não tem paz. E está dizendo, estão determinadas as assolações, quer dizer, cada guerra ela traz um prejuízo, ela traz destruição, ela traz fome, ela traz gente fugindo, né, para outros países, são os refugiados, porque no seu país elas não conseguem encontrar a paz necessária para viver. E o 27 nós já lemos, que ele vai firmar um acordo com Israel de uma semana, que são 7 anos, e na metade dessa semana ele vai quebrar esse acordo. Por quê? Ele é o rei desse mundo, né? Ele está reinando sobre o mundo, ele tem o que nós falamos aí, ele tem o governo mundial nas suas mãos. E o último, ele vai se proclamar Deus. É aquilo que eu disse. Lá, Paulo já tinha falado em 2 Tessalonicenses, nós já lemos esse texto, mas nós vamos repetir, para ficar bem gravado. Devido a esse pacto com Israel, e ele ter esse domínio todo, estar cheio de orgulho, sentir que todos os reinos da terra estão sob a sua mão, o que ele vai sentir? Ele vai sentir a mesma coisa em que Satanás gostaria de fazer, ser Deus, ter um poder incontrolável na sua mão. Diz o verso 4 de Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a nação de Israel, ela vai permitir que o anticristo esteja sentado ou esteja como, né, a principal figura no Templo de Salomão. E ali, ele, no Templo de Salomão, sentado, se sentindo como Deus, ele vai achar que ele é Deus. E ele se autoproclamará um Deus. Bom, está determinado a ele a sua destruição,
né? O anticristo ele será destruído pelas mãos de Deus. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer no final dos 7 anos da grande tribulação. É o tempo em que Deus permitiu a Satanás dar o poder ao anticristo e à besta que vem do mar. Então, focando no anticristo, o seu domínio ele termina com a gloriosa segunda vinda de Cristo à Terra. Apocalipse 19, e os versos 11 a 16. Aqui mostra a vitória gloriosa de Cristo sobre o anticristo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. Presta atenção à importância da Palavra de Deus. Ela virá com Cristo. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Esse reino de Jesus Cristo com vara de ferro será no milênio. Não vara de ferro no sentido de castigo, mas de ter o controle e de saber e de mostrar às nações que ele é aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Senhor dos Senhores? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, aqui começará a destruição do anticristo, da sua segunda vinda à Terra. Lembrando, Jesus Cristo, a sua primeira vinda à Terra foi quando ele nasceu em Belém. A sua segunda vinda à Terra será agora, neste momento, para destruição, né, da trindade satânica e estabelecer o seu reino milenar. O arrebatamento, Jesus Cristo não veio à terra. Jesus Cristo veio até aos ares. E nos ares ele recebeu a sua igreja. No arrebatamento, Jesus Cristo não pôs os seus pés sobre a terra. Ele ficou nos ares. Então não vamos confundir. Primeira vinda de Cristo à terra, onde fisicamente ele esteve aqui como nós estamos. A primeira vez foi no seu nascimento em Belém, até a sua morte e ressurreição. A segunda vinda de Cristo à terra, fisicamente, onde ele porá os pés aqui, será agora, nesse texto em que nós estamos lendo, para destruir a trindade satânica e também para estabelecer o seu reino milenar. Ok? Outro detalhe na destruição do anticristo. E haverá guerra. Apocalipse 19, 9. E vi a besta, quer dizer, o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre um cavalo e ao seu exército. Então, Satanás ainda, mesmo sabendo do poder de Jesus Cristo, ele quer enfrentá-lo novamente. E, através da besta que controla línguas, nações, associações, organizações mundiais, eles vão se reunir para tentar destruir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É muita pretensão, né? Mas Satanás vai tentar pela última vez.
19 e 20. Aqui é a destruição do anticristo. Ele é preso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. E diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta. Vocês lembram que eles receberam o sinal da besta para comprar, vender e tudo? Vocês lembram que eu disse que era engano? Agora, os reis da terra estão vendo que aquilo foi um grande engano de aceitar o sinal da besta. E adoraram a sua imagem. Outro engano. Estes dois, quer dizer, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui é dada a sentença final. Aqueles são destruídos e lançados no lago de fogo. É o que diz o próximo slide aí que nós mostramos. E aqueles que ficaram, não é? Aqueles reis da terra, nações que se juntaram para lutar contra Cristo. Está no 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós vemos isso escrito também no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, no livro de Malaquias, que isso vai acontecer. Mais para frente nós vamos ver isso. Amém? Bom, aqui nós terminamos a questão sobre o anticristo. A próxima aula nós vamos tratar sobre o falso profeta, ok? Ou a besta que surgiu da terra. Então, venham comigo para nos acompanhar na próxima aula, onde nós vamos decifrar essa terceira pessoa da Trindade Satânica. Ok? Deus te abençoe, fique com Deus e vamos estar na próxima juntos. Bye, bye.